Efetivamente gravando. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo deste aulão que eu liberei para todo mundo que me segue no Instagram, que curte aqui a minha página no YouTube. Este aulão especial para os OABeiros e para as OABeiras. Nós iremos estudar todos os incisos, tá? E todos os parágrafos importantes do artigo mais cobrado no exame de ordem. Pessoal, este é o artigo 7º do Estatuto da OAB. Então, o objetivo deste aulão aqui é que você termine a aula entendendo tudo que pode ser cobrado na sua prova a respeito do artigo 7º do Estatuto, tá, da OAB. Então, eu estou falando aqui, gente, às vezes, de 3 questões que podem ser cobradas na sua prova. Muito, muito, muito importante, tá? Que você fique até o final comigo dessa aula, ou se quiser dar uma descansadinha, quem está assistindo esse vídeo gravado, pause, vai lá, toma água, come alguma coisa e depois volta. Eu vou dividir essa aula, como ela é uma aula um pouco mais puxada, em 2 momentos. Então, nós vamos dividir um primeiro momento, no máximo aí 45, 50 minutos, nós vamos fazer um intervalo, né? E eu vou dividir aqui no YouTube, para quem está assistindo essa aula gravada, em parte 1 e parte 2, para que eu quero forçar você a realmente dar um intervalo aqui ao finalizar a parte 1, para a gente começar a parte 2, né? E para quem está assistindo aqui ao vivo, a gente espera 5 minutinhos, né? Depois volta para a parte 2, firmes e fortes, para a gente estudar o artigo mais importante do exame de ordem, o artigo mais cobrado no exame de ordem. Vamos lá? Ó, o material, tá, pessoal? Ele é um material de apoio, mas, sinceramente, esse material ele não vai ser um diferencial do tipo, ai, meu Deus, se eu não tiver o material, não vou conseguir acompanhar a aula. Não, é mais para que você não fique só olhando o Renato, para que eu compartilhe tela e que fique uma coisa mais didática aqui nessa aula de hoje, tá? Mas se você quiser, então, depois da aula gravada, vai ter o link aqui embaixo do vídeo para que você baixe o material, tá? Tanto a parte 1 quanto a parte 2 vai ser um material só, mas o link está embaixo desse vídeo. E se você caiu aqui no YouTube já na parte 2, tome cuidado, tá? Tem a parte 1, é importante que você assista. Beleza? Fechado? Então, nós estamos aqui em uma galera muito boa. Vamos lá estudar a respeito do artigo 7º. Enquanto eu compartilho a tela aqui da minha lousa mágica, ó, se vocês escutarem uns gritos, tá? É o estagiário que, normalmente, esse horário, ele já começa a luta dele contra o sono. Então, se escutarem gritos, é normal, é o estagiário na luta dele diária contra o sono, tá? Gente, então, o que eu queria falar aqui para vocês de importante? Seguinte, uma coisa é o que acontece na prática, outra coisa é o que vai ser cobrado no exame de ordem. Então, por que eu estou te falando isso? Porque eu não quero saber se está escrito lá no Estatuto da OAB que não pode fazer, que todo mundo faz. Se está escrito lá que não pode ser feito ou que o advogado tem direito a determinada coisa, eu não me importo, pessoal, e a FGV não vai se importar o que acontece na prática. A FGV, ela vai cobrar efetivamente aquilo, tá, que está escrito na letra fria da lei. Então, eu sempre falo isso. Quem já atua na prática, às vezes como estagiário aí, tá quase um advogado, né? Quem já atua na prática tem muita dificuldade para acertar essas questões de ética, principalmente sobre o artigo 7º. Por quê? Porque a pessoa fala assim, mas professor, não é desse jeito, não é assim que acontece, professor. Eu sei, gente, que não é assim que acontece. Mas o que você tem que pôr na cabeça? Que você precisa ler os artigos de lei. Porque só ficar aqui com a aula do Renato ou com a aula de qualquer outro professor não vai dar certo. Por quê? A prática, às vezes, é diferente. E a gente não quer saber o que acontece na prática. Por quê? Você tem que colocar o xizinho lá para o que está escrito na lei e não o que acontece na prática. Então, toma muito cuidado com isso, tá? E, pelo amor de Deus, esquece prática, tá? Inclusive, eu não vou responder questões práticas aqui. Então, se você falar assim, ah, mas eu tive um caso, você caiu aqui nesse vídeo como advogado. Ah, eu tive um caso que o advogado que atuou comigo aconteceu isso. Pessoal, esquece
esquece situação prática, porque isso não vai cair no exame da OAB. No exame da OAB vai cair letra fria da lei. Então você tem que estar craque no que diz a lei e não o que acontece na prática. Beleza? Então vamos lá, gente. Óbvio que nós vamos seguir aqui o artigo 7º com os seus incisos, tá? Então nós vamos ver inciso por inciso, todos vou comentar. TC, nem que for um pouquinho de comentário a respeito de cada um deles. E ó, naquele nosso mantra, para quem já é meu amigo, sabe, né? Quem já foi aluno meu ou é aluno meu, por favor, eu preciso que você tenha aí ao seu lado papel e caneta, né? Por quê? Você vai anotar coisas importantes que eu falar. Então, quando eu dizer assim, gente, anote, é porque isso tem muito mais chance de ser cobrado no seu exame de ordem, tá? E assim, como eu tô fazendo esse vídeo para ele ficar aqui no meu canal no YouTube e você assistir quantas vezes você quiser, às vezes pro exame 37, às vezes pro exame 38, às vezes pro exame 39, não vai importar muito, tá? Porque todas as atualizações eu vou fazer vídeo novo e vou colocar aqui na descrição desse vídeo no meu canal. Então, pessoal, eu dou uma dica importantíssima. O que você tem que pegar? Pega a última prova antes da que você vai fazer. Então, vamos imaginar que você vai fazer o exame 37 da OAB. Você vai pegar o exame 36, tá? Vai lá na prova, na primeira fase do exame 36, e vai ver o que foi cobrado a respeito do artigo 7º. O que foi cobrado no exame 36 do artigo 7º, muito provavelmente não vai cair no exame 37 do artigo 7º, tá? Então, o que cair no exame 37 sobre o artigo 7º do Estatuto, não vai cair no exame 38. A FGV, ela tem esse padrão de prova. Normalmente, tá? 99% dos casos, ela não vai repetir o mesmo tema que ela cobrou. Isso não é só com ética, não, é com todas as matérias. Então, presta atenção, pega a prova passada, vê o que foi cobrado, e aí você pode pular esse inciso, porque tem menos chance de cair na sua prova. Tudo bem? Ah, não, mas professor, eu quero estudar tudo. Show de bola, é assim que eu gosto. Mas se às vezes seu tempo está apertado, pula aí pelo menos os incisos que foram cobrados no exame passado, tá? Porque a OAB, a FGV, na verdade, no exame de ordem, normalmente ela não repete matéria, tá? Então vamos lá, gente. Primeiro inciso que nós temos aí, óbvio que é o inciso 1, tá? E o que o inciso 1 fala? Deixa eu diminuir minha cara feia aqui. Tchanjaran. O inciso 1 fala: exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Então, quer dizer, gente, que a partir do momento que você vira advogado, volta aqui. Ué, tá doidão esse negócio aqui. E essa aqui. Pera lá. Pronto. A partir do momento que você vira advogado ou advogada, que você tem a carteira, que você tem um registro como advogado, você pode exercer a sua profissão em todo o país, tá? Óbvio que nós precisamos lembrar das regras, tá? Com relação à inscrição principal e da inscrição suplementar. Por quê? Lembra daquelas duas hipóteses. Todas as vezes que o advogado atua em mais de 5 causas por ano, ele precisa fazer a inscrição suplementar, tá? Não se esqueça disso. E quando ele é sócio de filial, sócio de sociedade, que vai abrir filial em outra seccional, ele precisa também fazer a sua inscrição principal, tá? Tem que fazer a inscrição, inscrição suplementar. Então, nessas hipóteses, não se esqueçam da inscrição suplementar. Mas quando você tem aí a sua carteira de advogado, só com a inscrição principal, em regra, você pode atuar em todo o território nacional. Beleza? Inciso 1, fechou. Agora, inciso 2, gente, ó, tem tanta coisa importante que nós vamos ficar um tempo bom aqui, um tempo considerável, comentando tudo a respeito do inciso 2. Fechou? O que o inciso 2 fala? Ele vai trazer para nós o direito, né, que nós chamamos de inviolabilidade do advogado. Tá? A inviolabilidade do local de trabalho do advogado e dos seus instrumentos de trabalho. Para você que está fazendo a anotação, a partir de agora, eu gostaria que você colocasse no seu caderno, tá? Que nós estamos falando, tá? Do direito dos advogados à inviolabilidade. A inviolabilidade do local de trabalho e dos instrumentos de trabalho. Esse é o direito que nós vamos tratar aqui, tá? Porque, gente,
tanto o direito é importante, quanto as exceções são importantes, tá? Quanto as novas regras que vieram no ano passado e que, por enquanto, tá? Eu acredito, é uma aposta do Renato para ser cobrada no exame 37. Se não cair no 37, vai cair no 38, então você tem que ficar de olho aí para você que vai fazer o exame 37, 38 e o 39. Olha o que o inciso 2 fala. Acompanha aí comigo a leitura. Que é direito dos advogados a inviolabilidade do seu escritório, né? Do seu escritório ou do local de trabalho. Então, aqui eu já quero prestar e chamar a sua atenção. Galera, tome cuidado com determinados enunciados, tome cuidado com eventuais alternativas que estão escritas somente, é inviolável somente o escritório do advogado, tá? Por quê? Olha o artigo, propositalmente, ele coloca que é inviolável o escritório ou o local de trabalho, né? Então, é importante que você não se esqueça que, por enquanto, nós temos duas inviolabilidades, que é o escritório ou o local de trabalho do advogado, tá? Então, não se esqueça disso, deixa anotado aí. Inviolável o escritório e o local de trabalho do advogado. Tudo bem? Beleza, vamos continuar. Bem como qualquer instrumento de trabalho do advogado. E a sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica, telemática. Beleza, fechou. Óbvio, pessoal, que desde que tudo isso esteja relacionado ao exercício da advocacia. Ou seja, se realmente aquele escritório está funcionando ali, um escritório de advocacia, se realmente o celular do advogado, tá? Ele está utilizando para trabalhar. Então, eu gostaria aqui de dar uma atualizada nesse inciso 2 e trazer alguns exemplos mais atuais, que eu tenho lá os meus medos, eu tenho lá os meus receios de serem cobrados no exame da OAB. Eu vou pedir aqui a ajuda do pessoal que está no ao vivo aqui na aula comigo, para vocês me disserem se isso é inviolável ou não, tá bom? Gente, primeira coisa que eu falo, o WhatsApp do advogado, ele é inviolável? E aí? O WhatsApp do advogado vai ser inviolável? Fala sim ou não para mim aí no chat. O WhatsApp do advogado, será que ele vai ser inviolável? Sim, beleza? Sim, galera, sim. O WhatsApp do advogado, tá? O WhatsApp do advogado, se ele conversa com o cliente através do WhatsApp, acabou, ele é inviolável. Perfeito, deixa anotado aí. O WhatsApp é inviolável. Gente, ó, pensa só, se correspondência escrita e eletrônica é inviolável, o WhatsApp é o que a gente mais comunica com o cliente hoje. Então, isso precisa ser inviolável. Agora, olha só, presta atenção. E, ó, vou ficar bravo com vocês se vocês não me responderem aqui no chat, o pessoal do ao vivo, tá? Nós temos muita gente aqui no ao vivo, lasca o dedo aí para responder para mim. Segunda coisa que eu vou perguntar para vocês, gente. E agora? O direct do Instagram do advogado. E aí, o direct do Instagram do advogado, será que é inviolável? Caiu no exame da OAB. Não caiu não, tá? Mas vamos imaginar que cai. A polícia foi lá e quer investigar o direct do Instagram do advogado. Ele tá? Abrange aí o direito à inviolabilidade. O que você acha? Direct do Instagram do advogado. Sim ou não, sim ou não, sim ou não? Pessoal, sim, tá? O direct do Instagram do advogado é inviolável, óbvio, né? Que a gente vai procurar, e faltou o professor dar algumas informações aqui, a gente vai procurar se ele responde clientes ali. Sempre, pensa nisso, sempre que a gente conversa com uma pessoa como advogado, eu estou, tcharará, no exercício da minha profissão. E quando eu estou no exercício da minha profissão, aquilo passa a ser inviolável. Tudo bem? Então, se o direct do Instagram, o exercício que mencionar que a pessoa conversa com o advogado, é inviolável. O direct do Instagram, do Facebook, do TikTok, o que for, tá? Tudo isso será inviolável. Então, gente, pensa assim, ó, aquilo que o advogado utiliza para trabalhar, a regra é que é inviolável. Beleza? Então, aquilo que o advogado utiliza para trabalhar é inviolável. Só que o que a FGV vai te cobrar também? Quando e como que se quebra a inviolabilidade do escritório
ou do instrumento de trabalho do advogado, tá? Então, nós vamos agora estudar o parágrafo 6º, o parágrafo 6º e o parágrafo 7º do artigo 7º do Estatuto da OAB. O que ele traz para nós, gente? Ele traz as hipóteses, tá? Em que vai ser possível quebrar a inviolabilidade ou do escritório ou de qualquer instrumento de trabalho do advogado. Vamos lá? Pessoal, eu preciso que você anote tudo isso que está aí na apostila no seu caderno, tá? E lembra, gente, quando você anota, você está anotando, você está ouvindo o professor, você tende a memorizar muito melhor essa matéria, tá? Ah, professor, mas eu estou dirigindo o carro aqui vendo o seu vídeo no YouTube, estou escutando, né? Porque não dá para ver. Daí tudo bem, óbvio, gente, não dá para você anotar, tá? Mas, se possível, anote aí as hipóteses, tá? Ou as regras para que se quebre a inviolabilidade do escritório ou do instrumento de trabalho do advogado. Primeira regra, gente, eu preciso de indícios de autoria e materialidade, tá? Aqui eu vou puxar um asterisco que já nós vamos ver uma questão muito interessante sobre essa situação de indícios de autoria e materialidade. Então, o que acontece, pessoal? Não é assim, tipo assim, do nada a polícia tá passando e fala, eu vou quebrar a inviolabilidade desse escritório do advogado. Pum, mete o pé na porta e entra lá. Não, tá? Não, vai ser necessário, tá, indícios de que aquele advogado, tá, está praticando, deixa eu ver se está aparecendo aqui, tá, praticando crime. Eu preciso de indícios, tá? Gente, indícios, cuidado com isso, tá? Indícios são indícios. Não é que está comprovado que aquele advogado está praticando crime. Não, são indícios. Então, toma cuidado com isso. Primeira situação. Tendo indícios, a autoridade judiciária, tá? A autoridade judiciária vai dar uma decisão motivada para quebrar a inviolabilidade, ou do escritório, tá? Ou do local de trabalho, ou do instrumento de trabalho do advogado. Então, nós temos aqui uma coisa muito importante. Pessoal, a autoridade judiciária, tá? É o juiz, é o desembargador, é o ministro. Toma cuidado, pessoal, porque não é o MP e não é o delegado. Porque pode cair na sua prova um pega muito grande, escrito assim, é a autoridade policial, tá? Por meio de uma decisão motivada, irá quebrar a inviolabilidade do advogado. Opa, fica esperto com isso. Por quê? A autoridade policial não quebra a inviolabilidade do escritório, do local de trabalho ou dos instrumentos de trabalho do advogado. Toma muito cuidado com isso. Então, eu preciso de uma autoridade, anote isso daí no seu caderno, preciso de uma autoridade judiciária, tá? Autoridade judiciária. Essa autoridade judiciária, gente, nessa decisão motivada, ela vai expedir um mandado de busca e apreensão. Então, por isso que tem que ser autoridade judiciária. E esse mandado de busca e apreensão, ele tem 2 requisitos. Primeiro, ele precisa ser específico e pormenorizado. Como assim, professor Renato? O que é específico e pormenorizado? Gente, eu sempre gosto de dar esse exemplo, tá? Imagine que determinada autoridade judiciária, ela vai lá dar um mandado de busca e apreensão para entrar no escritório de um advogado e pegar, por exemplo, o notebook. Vamos pegar aqui, ó, o notebook do advogado, o notebook do Renato. Gente, como é que tem que ser esse mandado de busca e apreensão? Ele vai ser o dia, a hora que vai ser cumprido, tá? Vai colocar que vai entrar no escritório do Renato e pegar o notebook, tá? Vai pegar lá o notebook do Renato, da cor azul marinho e da marca Lenovo. Pronto, mandado específico e pormenorizado. Agora, gente, por exemplo, não pode, né,
lá em uma decisão judicial, mesmo que for decisão judicial, expedida por um juiz, tá? Que tem um mandado de busca e apreensão, ele não pode chegar e falar assim, olha, leva tudo do advogado que está no escritório, leva todos os notebooks do advogado do escritório. Opa, a não ser, tá? Em casos muito, muito, muito raros. Mas ele precisa ser específico, tá? Não pode ser tipo assim, ó, entra lá no escritório do advogado e pega tudo que quiser. Opa, por que não pode fazer isso, gente? Porque pega tudo que quiser é efetivamente genérico. E quando isso é genérico, aí eu não posso. Por quê? Lembra, o mandado precisa ser específico e pormenorizado. Tudo bem? E, gente, ó, deixa eu dar uma dica para vocês. Palavras são importantes na primeira fase, tá? Na segunda fase são importantes também, mas na primeira fase elas são muito mais importantes. Então lembra das palavrinhas aqui, ó, específico e pormenorizado. Não se esqueçam dessas palavras. E esse mandado, tá? Ele vai ser cumprido, ele precisa ser cumprido na presença de representante da OAB, tá? Gente, o que eu te falo aqui, ó? Cuidado com essa situação, ó. Vou pôr aqui, ó, OBS avisou a OAB e ela não foi. Então, vamos só. Imagina essa situação prática aqui. Deixa eu tomar um gole de água. Ó, imagina essa situação prática aqui, meus amigos e minhas amigas, OABeiras do meu coração. A OAB foi avisada, tá? Então, o juiz, tá? Na verdade, a polícia foi lá, pegou o mandado de busca e apreensão, que foi expedido por um juiz, que estava constando lá que deveriam entrar lá no escritório do Renato e pegar o notebook do Renato. Eles avisaram a OAB, falou, ó, OAB, a gente vai lá no escritório do Renato, tudo bem? Manda o seu representante. E a OAB pegou e não mandou. A OAB esqueceu. A OAB não mandou ninguém. Gente, presta atenção nisso. Nesse caso, nós teremos nulidade. Veja só. No caso em que a OAB foi avisada e não mandou ninguém, nesse caso, nós teremos nulidade ou a regra da quebra da inviolabilidade foi cumprida. O que você vai anotar aí no seu caderno? Neste exemplo que eu te dei, tá? Ou seja, quando a OAB foi avisada e não mandou ninguém, você vai escrever no seu caderno que, ó, olha aqui, não existe nulidade, tá bom? Então, quando a OAB é avisada e não manda ninguém, opa, aí não existe inviolabilidade. Tudo bem? Beleza? Então, lembra aí dos dois requisitos. E aqui, ó, tá? A gente vai fazendo uma ordem. Então, lembra, preciso de indícios de autoria e materialidade, eu preciso da decisão da autoridade judiciária, eu preciso de um mandado de busca e apreensão que tem que ser específico, pormenorizado e cumprido na presença de representante da OAB, tá? E, importante, quem for lá cumprir o mandado de busca e apreensão, ele não pode pegar nada de cliente do advogado, tá? Então, ó, vedado pegar qualquer coisa dos clientes. Presta atenção aqui, gente. Por que não pode pegar nada de cliente do advogado? Porque quem está sendo investigado, ó, a investigação é contra o advogado. Então, por isso, presta atenção nisso, gente. Por isso que não pode pegar nada do cliente. Porque nesse caso, não é o cliente que está sendo investigado, do advogado. É o advogado, tá bom? Então, cuidado. Porque se vai lá cumprir, não pode pegar nada de cliente, tá? Só coisa do advogado. Agora, existe uma exceção, tá aqui para vocês. Qual que é a exceção? Se o cliente, tá, do advogado também está sendo investigado junto com o advogado, tá? Como partícipe ou coautor, pronto. Nessa situação, aí pode pegar as coisas do advogado e as coisas deste cliente que está sendo investigado junto com o advogado.
Tudo bem? Ó, eu vou te dar um exemplo que aconteceu aqui na minha cidade, coisa mais feia do mundo, tá, gente? E eu sempre falo isso, ó, a advocacia não combina com bandidagem, tá? A advocacia não combina com bandidagem. E olha só o que essa advogada fazia aqui na minha cidade. Gente, ela teve a seguinte ideia brilhante. Eu não lembro a área que ela atuava, acho que era previdenciária, uma coisa assim. Aí ela ia lá e entrava com um processo, certo? Ela entrava com um processo. Na hora que saía o dinheiro, ela marcava lá no escritório dela o horário para o cliente receber o pagamento do dinheiro. Então o cliente sentava lá no escritório dela e ela falava: Ó, seu fulano, tá aqui o seu dinheiro, vai ser tanto, eu vou te transferir aí, beleza, tal, e tô te transferindo aí, então você ganhou 50 mil nesse processo. E ela passava os 50 mil para o cliente dela. No momento que ela passava esses 50 mil para o cliente dela, ela já tinha ligação com outros, tá, bandidos. E ela avisava os bandidos, falava: ó, acabei de depositar na conta, tá saindo aqui do meu escritório um carro assim, assim, assado, pode assaltar eles porque eu acabei de fazer uma transferência de 50 mil. Ou então, olha, eles estão saindo com dinheiro aqui, 10 mil reais do meu escritório. E aí ela dividia aí o furto com os bandidos. Gente, pelo amor de Deus, né? Teve a OAB aí, ó, evidentemente teve excluída. Mas imagina essa situação, quem estava sendo investigada? Tanto essa advogada bandida, quanto os outros bandidos que assaltavam, tá, as pessoas. Então, nessa situação, o que acontece? Pode pegar as coisas da advogada e também desses clientes dela que estavam sendo investigados neste crime. Perfeito? Beleza? Entenderam? Tudo bem? Ó, importante, para quem está ao vivo, qualquer dúvida que você tiver, coloca aí para mim nos comentários. E para quem está assistindo a aula gravada, coloca aqui nos comentários do nosso vídeo no YouTube, tá? Eu teria o prazer em respondê-los. Vamos para cima? Vamos ver agora as novidades referente a essa situação da quebra da inviolabilidade do advogado. Ah, repetiu aqui o slide, tá, gente? Ó, tá a mesma coisa, tá? Então, ó, tá aqui, repetiu. Aí, gente, nós temos os parágrafos. Você vai ver, lendo aí o artigo 7º, que nós temos parágrafos. O parágrafo 6º-A, 6º-B, 6º-C, 6º-D, 6º-E, 6º-F, tá? 6º-G, H e I. Dá uma olhada aí que você vai ver tudo isso. Gente, eu não vou falar sobre todos eles aqui, né? Porque tem uns que são mais simples de interpretação, e tem outros que eu não vejo a possibilidade da FGV cobrar efetivamente. Então, por isso que eu vou me ater aqui aos mais interessantes, aos que eu penso que dão mais divergência de você entender o que está escrito e o que a OAB tem mais possibilidade de cobrar na sua prova, né? Então, olha lá, vamos começar com o 6º-B, tá? Presta atenção, lembra que aqui em cima, ó, a gente acabou de falar que eu preciso, para se quebrar a inviolabilidade do escritório do advogado, de indícios de autoria e materialidade. Beleza? Aí vem o 6º-B e fala o seguinte, ó, não pode, juiz, ele está falando por juiz, tá? Então ele está falando com, ó, o 6º-B eu voltou aqui, ó, falando com a autoridade judiciária. Está falando com a autoridade judiciária. Está falando, autoridade judiciária, olha aqui, é vedado você determinar medida cautelar, ou seja, busca e apreensão, se os seus indícios, tá, forem fundados exclusivamente, ou seja, só isso, exclusivamente em elementos produzidos em declaração do colaborador. Ou seja, delação premiada. Então, vamos lá. Imagina que caia o seguinte exercício na sua prova. Ó, isso aqui, eu acredito, tá, que possa muito cair no exame 37, ou no 38, ou no 39.
tem que cair isso na sua prova, tá? Porque é importantíssimo este direito. Olha o que acontece. Imagina, gente, que quando o juiz, né, vai determinar o mandado de busca e apreensão, ele fundamenta esse mandado de busca e apreensão, esses indícios apenas na, por exemplo, delação premiada do João. Então o João foi lá e falou assim, ó, além de eu praticar o crime, tá? Eu pratiquei o crime, mas eu praticava o crime em conjunto com o advogado fulano de tal. Opa! Se só tem isso de prova, presta atenção, se só tem isso de prova, ou seja, só existe prova uma delação premiada. Não é possível violar, tá? Quebrar a inviolabilidade do advogado. Beleza? Então toma cuidado com isso. Não dá para quebrar a inviolabilidade do advogado apenas, exclusivamente, tá? Com delação premiada. Então, além da delação premiada, eu preciso de outros meios de prova. Só a delação premiada não serve para quebrar a inviolabilidade do advogado. Beleza? Asterisco aí no 6º, porque é o que eu falei. Se não cair no exame 37, vai cair no 38, se não cair no 38, cai no 39, tá? E se não cair no 39, cai no 40. Tá muito para cair aí no exame da OAB essa situação. Aí eu pus de novo o 6º, tô doido, tá? Deixa eu ver aqui, tá certo, ó, o 6º, pus de novo, ó. O material que eu vou pôr para você já tá tudo excluído, esses repetidos, tá? Agora olha lá o 6º, gente, importante. Na hipótese de inobservância do artigo, deixa eu só ajudar aqui comigo aqui na prova, na televisão. Sexto D. Cadê? Aqui, 6º E. Na hipótese de inobservância do 6º D desse artigo, pelo agente público responsável, o que é esse 6º D? Tá? Ele está falando aqui qualquer descumprimento que o agente público que vai realizar a quebra da inviolabilidade faz. Tá? Então, ele está falando assim, por exemplo, que no 6º D, que o agente público ele tem que respeitar tanto o advogado que está sendo investigado, quanto o advogado representante da OAB. Os dois têm que ser respeitados. Então, vamos imaginar que o agente público não está sendo, tá? Não está aí obedecendo, não está deixando com que as pessoas participem dos atos. Então, estava lá, ó, ele fez alguma coisa escondida, o agente público, alguma coisa nesse sentido, tá? O que acontece nessa hipótese? Presta atenção. Cuidado com as palavras, hein, gente? Olha lá, o representante da OAB vai fazer um relatório do fato ocorrido. O que é esse relatório do fato ocorrido? Ele vai escrever lá, olha, o agente público responsável, nesse caso, não permitiu que o representante da OAB entrasse para acompanhar a diligência. Ou então, o representante, o agente público, fulano de tal, neste caso, né, brigou com a OAB, com o representante da OAB, por isso. Então, ele vai relatar tudo isso. O representante da OAB vai fazer este relatório. E vai colocar o nome da galera, ó. Vai dar nome aos bois. Vai colocar o nome da galera, certo? E aí, ele vai dar esse conhecimento para a autoridade judiciária, tá? E vai encaminhar para a OAB esse relatório para a elaboração de notícia e crime. Gente, o que eu preciso te chamar a atenção aqui? Eu tenho muito medo, mas muito medo disso, de cair um exercício falando o seguinte, que quem vai fazer essa notícia crime é o representante da OAB. Então vem o exercício e fala assim, ó, competirá o representante da OAB, além de representar a instituição, tá? Defender ou analisar se está sendo tudo feito nos termos legais, no mandado de busca e apreensão, e fazer o relatório de qualquer coisa que for errada e também fazer a notícia crime. Opa, toma cuidado. Por quê?
A notícia crime não é feita pelo representante da OAB. Ó, vou pôr um não aqui, ó. Notícia crime não é feita pelo representante da OAB. A notícia crime é feita pela própria OAB. Tá? Então, o representante da OAB, ele faz o quê? Ele faz o relatório. Esse relatório vai para a OAB, e aí é a OAB quem faz, tá? É a OAB quem faz a notícia crime. Então, toma cuidado com isso. Então, nós temos representante faz relatório, relatório é enviado à OAB, e a OAB faz notícia crime, se ela entender possível. Fechou? Também não dá para errar isso. Outro pega de prova importante aí dos parágrafos 6º. Parágrafo 6º F, tá? Gente, o que acontece? Vamos imaginar. O artigo 7º, inciso 2, ele está falando que é possível, tá, quebrar, ele fala do direito da inviolabilidade, e nos parágrafos lá, 6º e 7º, ele fala sobre quebrar a inviolabilidade. Mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar aqui, ó, eu não vou desenhar porque eu sou ruim de desenho, tá? Vou escrever. Vamos imaginar que nós temos o escritório do advogado, e aí, foi feito um mandado de busca e apreensão e foi apreendido o notebook do advogado. Notebook do advogado. Beleza? Gente, pensa comigo, tá? Pensa aí comigo. Não precisa escrever nada não, mas pensa aí comigo. Adianta só pegar o notebook do advogado? Adianta, gente, a autoridade judiciária, a autoridade policial depois pegar o notebook do advogado? Adianta isso, eles só pegarem o notebook? Não, gente, não adianta nada, tá? Não adianta só pegar o notebook do advogado. Por quê? O que eles precisam? Eles precisam analisar esse notebook. Eles precisam, tá? Investigar esse notebook. Então, o que o parágrafo 6º-E se preocupa? Ele se preocupa tanto na hora de pegar o notebook, tá? Quanto na hora de se analisar e de se investigar aquilo que está no notebook. Então, quando for feita a diligência para análise e investigação do material apreendido no escritório do advogado, a OAB, tá, também tem que ter um representante lá. E é isso que ele fala, ó, na hipótese, tá, é garantido o direito de acompanhamento por representante da OAB e pelo profissional. Então, veja, os dois têm que estar presentes, tanto o representante da OAB quanto o profissional investigado, na análise dos documentos e dos dispositivos de armazenamento ou de informações apreendidos e em todos os atos. Então, ou seja, tudo que foi, tá, que foi pego, tudo que pegou lá no escritório do advogado, quando esse material for analisado, tem que ser possibilitado a OAB enviar um representante e também o advogado investigado estar presente, tá? Tudo tem que ter os dois. E aqui, gente, até para deixar um asterisco aqui, ó, vale a regra do aviso. Como assim, professor? Vale a regra do aviso? Gente, a mesma coisa. Avisou a OAB, falou, ó, OAB, no dia, vamos imaginar que hoje é dia 20, né? No dia 25 será analisado o material que foi coletado no escritório do advogado. Se avisou, o advogado não foi, a OAB não foi, não tem nulidade, tá? Então é importante avisar, e aí se a OAB vai ou não, aí fica com a instituição. Beleza aí o 6º F? Ok? Vamos seguir avançando aí. 6º G. Galera, a autoridade, tá? A autoridade que vai fazer o mandado de busca e apreensão, ela tem que avisar com 24 horas de antecedência quando que ela vai analisar os documentos e o material apreendido. Então,
Pegou lá no advogado. Ó, pegamos o notebook, pegamos carta, pegamos pastas de cliente. Tudo bem, perfeito. 1 hora isso vai ser analisado, tá? E aí ela vai avisar o AB. Olha, o AB, no dia 29, ó, nós estamos com todos os documentos aqui, tá? No dia 29, a gente vai analisar esses documentos, mande o seu representante e nós já comunicamos o advogado investigado que nesse dia nós teremos a análise da documentação. Entendido? Então presta atenção. Depois que capturou, que pegou tudo lá no escritório do advogado, quando isso for feita a análise, para ser feita, é preciso uma antecedência de 24 horas. Ficou claro? Tudo bem? Beleza. E ele vai falar de novo, gente, ó, garantido o direito de acompanhamento em todos os atos, tamanha importância, tá? Que a OAB, e preocupação, de novo, que a OAB tem com isso daqui, ó, com isso daqui, que é a análise e a investigação dos documentos apreendidos, tá? Porque, gente, pegou, tá tranquilo, mas o importante é, e aí, como é que vai ser feita essa análise? Tá certo? Tá errado? E o parágrafo 6º H, ele vai trazer a exceção. Olha, se precisar, se tiver urgência devidamente fundamentada pelo juiz, é possível, tá, avisar com menos de 24 horas ao AB. Vamos imaginar, pegou lá um notebook do advogado, tá? Ó, gente, eu tô pensando num trem muito doido aqui. Pegou lá um notebook do advogado, e o advogado tinha tentado esconder esse notebook e colocou ele lá em um ácido que iria derreter, corroer esse notebook. Então, isso tem que ser a análise tem que ser muito rápida, porque esse material vai sumir, tá? Então, nessa hipótese que eu acabei de falar, tá aqui, ó, o juiz vai dar uma decisão fundamentada e aí vai ser possível não cumprir com a regra das 24 horas. Entendido? Beleza? 6º H tá aí também. Gente, olha só o quanto de tempo. Presta atenção, o quanto de tempo que nós ficamos falando do inciso 2, tá? Do inciso 2 do artigo 7º. Isso é muito importante. A OAB deu muita importância para isso. E se a OAB está dando muita importância a isso, colocou várias regras. Gente, sinceramente, a FGV, tá? Tem muita chance de te exigir essas regras. Então, se fosse você, tá? Se fosse você, ainda que eu te disse que a OAB não repete matéria, mas com relação à quebra da inviolabilidade, como tem muito tema para ser cobrado aqui dentro, eu estudaria com mais carinho isso daqui, tá bom? A Cíntia pôs lá, e se o representante não comparecer? Gente, a regra vai ser a mesma sempre. Se a OAB falou, se a OAB não, né? Se o juiz, se a autoridade policial que vai cumprir o mandado que o juiz expediu, avisou a OAB e a OAB não comparecer, galera, não tem nulidade, tá? Sempre vai valer essa regra. De tudo que eu falar aqui, avisou a OAB não quis mandar ninguém, pronto, tá? Não tem nulidade. O importante é avisar a OAB. Tá claro? Beleza? E, gente, de novo, qualquer dúvida que você tiver, pelo amor de Deus, comenta aqui para mim, tá? Qualquer dúvida que você tiver, comenta aqui para mim. Então, vamos seguir aí. Inciso 3. Inciso 3. Nossa, professor, vai demorar muito. Não, gente, tem inciso que a gente tem que comentar, tá? E tem outros incisos que são muito simples. A gente comenta rapidinho. Tipo esse inciso 3. Olha o inciso 3, o que ele fala. Ele fala sobre a comunicação do advogado com o cliente. E aqui, de novo, esquece prática. Olha o que ele diz. Que o advogado ele pode se comunicar com o seu cliente mesmo sem procuração, independente desse cliente estar incomunicável ou não, tá? E aí eu sempre falo para os meus alunos, não tem nem nada para anotar aqui. Eu só quero que você, para eu anotar, né? Eu só quero que você anote uma coisa importante. Você vai escrever assim, ó. Você vai escrever assim no seu caderno. Não existe incomunicabilidade, não existe incomunicabilidade com o advogado. Não existe incomunicabilidade com o advogado. Então, gente, tá? Qualquer tipo de pessoa. E a brincadeira que eu faço é o seguinte, gente, é o canibal. Olha o que eu tô te falando, é o canibal. Todo mundo já assistiu aquele vídeo do canibal?
que ele usa uma máscara, fica assim a máscara, ó. Tem 3 negocinhos aqui na máscara. Gente, é o canibal, tá? Ah, ninguém pode falar com ele. Tem uma pessoa que vai poder falar. Quem que é? O advogado. O advogado dele, tá? Então, o advogado, gente, ele tem direito de falar com qualquer pessoa e, pelo amor de Deus, ele não precisa apresentar procuração, tá? Ó, agora que eu tô vendo de novo a dúvida da Cíntia, Cíntia, só me dá um ok se você entendeu, tá? Só me dá um ok. Que se vocês perguntarem a dúvida, gente, eu vou responder e aí vocês só me põem um ok para dar tudo certo. Ah, não, professor, entendi, ok. Porque senão eu fico com medo, falo, vixe, a pessoa não entendeu, tá? E, gente, às vezes se eu explicar aqui e você não entender, pelo amor de Deus, tá? Quem é meu aluno no Intensivão, me manda mensagem no WhatsApp. Ou quem não é meu aluno, me manda áudio lá no meu Instagram, tá? Meu Instagram é esse aqui, o Prof. Renato, né? Me manda lá áudio ou escrito qual a sua dúvida, se você tiver com alguma dificuldade e eu não conseguir resolvê-la nos comentários ou na aula, tá? Então, gente, não existe incomunicabilidade com o advogado. Gente, pelo amor de Deus, tá? Toma cuidado com isso. Não importa, ó, não importa, última coisa que eu vou falar, o crime cometido. O advogado pode falar com a pessoa, tá? Ó, o que foi? Ah, gente, teve um caso recente, tá? Que deu uma discussão aqui, sim, tremenda com relação a isso. Teve uma discussão tremenda. Se eu não me engano, foi aquela situação da invasão de Brasília, lá dos atos terroristas antidemocráticos. Teve lá um despacho no juiz dizendo que o advogado não podia falar com as pessoas. Opa, pera lá, isso aí não existe, tá? Isso aí não existe. Advogado, ele pode falar com a pessoa, mesmo sem procuração. Tudo bem? Inciso 3, então, fechamos aí. Inciso 4, importante, fala da prisão do advogado. Galera, foco aqui, porque esse inciso 4 é muito importante e tem muito pega de prova aí, tá? Gente, isso já caiu um monte de vezes na OAB e tem chance de cair muito mais, porque a galera cai nos peguinhas de prova e eu vou... Quem você tá aqui, se você tá aqui, você não vai cair mais nesses peguinhas de prova. Olha lá o que o inciso 4 fala. Que quando o advogado for preso em flagrante, cuidado, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para se fazer aquele flagrante, eu preciso de tchan, representante da OAB, tá? Então, quando eu tenho um crime cometido por advogado, no exercício da profissão e vai fazer o flagrante deste crime, o que eu preciso? De representante da OAB, tá? Agora, e se não for crime ligado ao motivo do exercício da profissão, motivo da advocacia ou relacionado à advocacia? Em qualquer crime cometido por advogado, eu preciso da comunicação expressa da seccional da OAB. Então, você vai fazer a seguinte anotação aí no seu caderno. Você vai pôr assim, ó, crime cometido por advogado. Crime cometido por advogado. Nós vamos separar em 2 aqui. Primeiro, motivo ligado ao exercício da profissão. O que acontece? Flagrante só com representante. E qualquer crime. Qualquer crime cometido com advogado, eu preciso do quê? Comunicação à seccional da OAB. Então, sempre, em qualquer hipótese, que o exercício mencionar que foi um crime cometido por advogado, eu preciso de comunicação à seccional da OAB. Vamos lá então, gente. Advogado foi preso em flagrante, olha só,
Advogado foi preso em flagrante, embriagado, voltando de uma festa porque atropelou uma pessoa lá na rua, né? Então foi preso em flagrante, porque matou a pessoa, estava embriagado e matou a pessoa. Nessa hipótese, o que eu preciso fazer? Avisar o AB ou ter um representante da OAB para o flagrante? Me responde aí. Me responde aí. Me responde aí. Tá? Você que está assistindo no gravado também, responde aí para mim nos comentários. Então, olha só o que eu estou te falando. O advogado bebeu, foi dirigir. Saiu da festa. Estava dirigindo, atropelou, matou uma pessoa, foi preso em flagrante. Tá? Nessa hipótese deste flagrante, eu preciso de representante da OAB ou só precisa comunicar a seccional, tá? Ou só precisa comunicar a seccional. E aí? A galera tá falando aqui, ó. Vamos lá, gente. Manda aí, manda a sua. Digita aí no seu celular, ó. Comenta aqui para mim. Exatamente, tá, pessoal? Nessa situação, só é necessária a comunicação. Por que, gente? Só a comunicação? Porque este crime cometido pelo advogado não está ligado ao exercício da profissão, tá bom? Ó, cuidado, porque às vezes pode vir um exercício doido da OAB que fala assim, ó, que ele estava indo para o fórum. Gente, não importa, tá? Não importa que ele estava indo para o fórum. O exercício da advocacia, nesse caso, é tipo assim, durante uma audiência, tá? Então, ó, acontece muito, tá, gente? Porque às vezes a gente precisa ser combatível na advocacia. Então, você está lá no meio da audiência, e aí você começa a falar uma coisa e o juiz fala outra, e aí você começa a se exaltar, e aí você fica bravo com o juiz. Aí o juiz fala assim, doutor, vou te mandar te prender. Aí você fala, pode mandar, porque o senhor não manda em mim, o senhor tá aqui abusando da sua autoridade, e eu tô te dando flagrante do crime de abuso de autoridade. Você manda prender o juiz, e o juiz manda te prender, fala, não, doutor, por que você não pode fazer isso? Olha só, porque é desacato, vira aquele negócio, e aí vai todo mundo para a delegacia. Opa, pessoal, você estava no meio da audiência, tá? Nessa hipótese, tá? Para fazer o flagrante, por exemplo, às vezes de desacato ou de outro crime aí que você cometeu. Gente, lesão corporal. Você foi lá e deu um soco na cara do juiz. Olha a loucura. Você pegou e falou, excelência, eu tô muito puto com o senhor. Foi lá e deu um soco na cara do juiz. Gente, você vai ser preso em flagrante, tá? Porque você bateu no juiz e aí você estava no exercício da profissão porque você estava no meio da audiência, tá bom? Ó, toma cuidado com algumas loucuras que eu não vejo a hipótese da OAB cobrar isso. Mas imagina que você saiba que a pessoa é juiz e você bateu nela no bar. Só por ela ser juiz, você está no exercício da profissão? Não, tá? Aí não, porque você está no bar. Então toma cuidado com isso. E o parágrafo terceiro, muito fácil. Com relação aos crimes no exercício da profissão, o advogado só pode ser preso em flagrante em caso de crime inafiançável. Toma cuidado com isso, tá? Então, ó, observação. Nos crimes, tá? Ligados ao exercício da profissão. Nos demais, não tem nada a ver, tá? Nos demais, não tem nada a ver. Vamos lá. Vamos seguir aí. 5, muito importante, gente, a chamada sala de estado maior. Ó, muita gente me pergunta, tá? Muitos alunos me mandam mensagem. Professor, já faz tempo, já hoje aqui tá fazendo 4 ou 5 anos que eu já sou professor de ética. Então, meus primeiros alunos foram de ética e eu nunca abandonei essa matéria. E eles sempre perguntam, professor, o que é sala de estado maior? Gente, o que acontece? Tá? É uma sala que ela tem algumas especificidades um pouco melhor, tá? Normalmente, nós só temos sala de estado maior no Exército. Tá? Exército. E aí, o que acontece? O advogado, ele tem direito, presta atenção na leitura. O advogado, ele tem direito a permanecer em sala de estado maior quando ele for preso, presta atenção, antes do trânsito em julgado, tá? Gente, quando que é prisão antes do trânsito em julgado? Eu tenho a prisão em flagrante, prisão temporária
temporária e prisão preventiva. Preventiva. Nessas hipóteses, dessas prisões, o advogado ele vai ser preso em sala de estado maior. Beleza? Olha a pergunta que eu vou te fazer. Presta atenção nisso daqui. Vamos colocar um advogado aqui, ó, o João. O João, pessoal, ele foi preso em flagrante por estupro, né? Nossa, dá até uma dor no coração quando lê isso. Por estupro de vulnerável. Minha pergunta, vai para a sala de estado maior? Responde para mim aí. E aí, gente? Olha a pergunta. O João, tá? O João, ele foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. Eu nem sei se pode isso, tá, gente? Sem nada de penal. Eu sei direito dos advogados. De penal, eu não sei nada. E aí? Nessa hipótese, ele foi preso. Ele tem direito a ficar em sala de estado maior ou não? Vai. Responde aí para mim. Você que está assistindo a aula gravada, responde também. Comenta aqui para mim. Comenta aqui para mim. Tem direito ou não tem direito? Vamos. Vai, chat. Vamos, chat. Ai, professor, tem medo de errar. Eu morro de medo de errar, professor. Passa vergonha. Gente, pelo amor de Deus, tá? Não tem que ter medo de errar, não. Tem que ter medo de errar na prova, tá? Tem que ter medo de errar na prova. Ó, gente, toma muito cuidado. E eu quero que você anote isso. Você vai anotar o seguinte. Você não vai anotar, olha só, com as palavras que eu tô te falando. Você vai escrever assim, ó. Independente. Eu vou falar pertinho de você aqui, ó. Vou falar até mais baixo. Independente do crime cometido pelo advogado, independente do crime cometido pelo advogado, vírgula, se ele for preso antes do trânsito em julgado, ele terá direito à sala de estado maior. Toma cuidado com isso. Tá? A OAB nunca fez esse pega, mas eu já fiz em vários simulados e muita gente erra, tá? Então, galera, olha a importância de você estar aqui nesse nosso aulão de hoje, tá? Só por essa já valeu. Já pensou cair isso na prova? Porque, gente, às vezes a gente fica bravo com relação a isso, tá? Porque a gente fala, nossa, meu Deus, mas olha o crime que ele cometeu, é estupro de vulnerável. Eu sei, pessoal, mas não está escrito aqui, ó, pode olhar. Olha aí, compara comigo aí na tela, ó. No inciso 5 não está escrito que tem que ser no exercício da profissão, tá? Ou, por exemplo, que tem que ser crime inafiançável. Não está falando nada. Ele está falando que o advogado ele tem direito de não ser recolhido preso antes da sentença realizada do julgado, senão em sala de estado maior. Acabou, tá? Pronto. Essa é a importância, tá? É para isso que a gente está aqui na aula de hoje, para eu te dar essas dicas igual a de agora. Fechou? Beleza? Ó, então, importante o que eu anotei aí para vocês. E óbvio, tá, gente? Isso aí tá manjado, tá? Se não tiver sala de estado maior no lugar, por que eu apaguei isso? Se não tiver sala de estado maior, o advogado vai para prisão domiciliar. Então, olha aí, óbvio, né, que cada um tem os seus objetivos para se tornar advogado ou advogada. Mas, gente, se você, qualquer crime depois que você virou advogado, qualquer crime que você cometeu, tá? Mesmo, por exemplo, matou a pessoa lá dirigindo, vai ser preso em sala de estado maior. Aqui em Franca, por exemplo, no lugar onde eu moro, vou para prisão domiciliar, porque não tem sala de estado maior. Fechou? Beleza? Tranquilo.
Ó, só uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Gente, isso aqui vale também para a prisão na pensão alimentícia, tá? Vale para a pensão alimentícia também. Inciso 6, importante. A gente fala do 6 e a gente vai fazer o nosso intervalinho. Então, vamos lá. Inciso 6. Ó, ingressar livremente. Ingressar livremente. Vamos lá. A linha A. Quero chamar a atenção. Nas salas e sessões de tribunais, mesmo além dos cancelos que separa a parte reservada do magistrado. Professor, fala dos requisitos da sala de Estado Maior. Gabi, impossível cair, tá? Impossível, tá? Não vejo a possibilidade disso cair. Por quê, gente? É o que eu falei, tá? O regulamento geral não vai tratar, nós temos provimentos que falam disso, mas a regra é que provimento não pode ser cobrado no exame da OAB. Então, não vejo a possibilidade da FGV falar, isso é considerado sala de Estado Maior, se não é, eu vejo mais a possibilidade dele cobrar o crime, tá? O crime. É que tem gente que tem bastante tempo para dar aula, e aí fica pondo um monte de matéria na cabeça de vocês. Mas aqui a gente vai ser mais incisivo naquilo que tem mais chance de cair na prova. Beleza? Então vamos lá, gente. Ingressar livremente. A linha A. Nas salas e sessões de tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada ao magistrado. Então, quer dizer, tem aqui uma cancela dizendo, ó, a partir daqui o advogado não pode entrar. Isso não existe, tá? Ah, professor, mas o tribunal tem isso. Esquece prática. Esquece prática. Para fins de OAB, não pode existir nenhum lugar, tá? Nas salas e sessões de tribunais que o advogado não pode ir, não pode existir, tá? A linha B. O que eu quero chamar a atenção é a parte final que está em laranja. Olha isso. Que é o seguinte. No caso de delegacia e prisão, eu quero chamar a atenção nisso, ó. No caso de delegacia e prisão, o advogado tem direito de comparecer mesmo fora do horário de expediente, independente da presença de seu titular. Então, vamos imaginar isso daqui, tá? Você chega lá na delegacia e quer falar com o seu cliente. Ó, eu quero falar com o meu cliente que acabou de ser preso. Aí o cara lá da frente da delegacia fala o seguinte, doutor, então, o senhor não vai poder entrar porque o delegado não está aqui. E aí o senhor não pode falar com o seu cliente. Opa, acabou. Opa, acabou. Presta atenção, você vai falar para ele o seguinte, eu tenho direito de comunicar com o meu cliente a hora que eu quiser e eu tenho direito de entrar mesmo que o delegado, que é a autoridade, tá, não esteja aí. Olha, outra coisa que pode cair na sua prova. Olha, doutor, aqui a delegacia abre meio-dia. Antes de meio-dia, ninguém pode entrar. O advogado pode, tá? O advogado pode. Então, não tem horário aí de expediente. Fechou? O Guilherme fez a seguinte pergunta. Professor, isso cabe também para o estagiário? Cuidado com isso, tá, gente? Porque o artigo 7º, ele vai falar que é direito do advogado. E quando ele fala do advogado, obviamente que é direito da advogada também. Mas, galera, o artigo 7º não vai falar que é direito do estagiário. Então, tudo que eu estou falando aqui se aplica somente para os advogados e para as advogadas, tá bom? Não se aplica aos bacharéizinhos e não se aplicam aos estagiários. Se quiser deixar, tudo bem, mas não se aplica, tá? Não se aplica. A regra aqui se aplica una e exclusivamente aos advogados, que é o artigo 7º. Perfeito? Beleza, Guilherme? Vamos lá continuar, gente. Ó, a linha C, muito tranquilo, tá? Vou pular. Agora eu quero comentar da linha D, que nunca caiu no exame da OAB até então. Se cair, depois você comenta aqui para mim, ou eu vou fazer um vídeo quando isso cair para colocar aqui no meu canal do YouTube, mas por enquanto não caiu na prova. Olha o que a linha D fala. O estagiário com o subestabelecimento pode. Pessoal, ó, cuidado, é o que eu estou te falando, cuidado. O direito é do advogado e da advogada, tá? O direito é do advogado e da advogada. Então, em regra, se cair na sua prova, eu não quero saber de prática, o estagiário não tem direito a nada do que nós estamos falando aqui. Nada, zero. Beleza? Por quê? Estagiário, advogado.
Artigo 7º, direito dos advogados. Professor, mas a prática, ó, de novo, esquece prática. Prática não cai no exame de ordem. Fechou? Beleza. Gente, olha aí o que a linha D fala. Ela fala do comparecimento do advogado em assembleia ou reunião que o cliente possa ou vai participar. Então, gente, eu estou falando aqui de sindicato, por exemplo, assembleia do sindicato. Eu estou falando de condomínio. Eu estou falando de associação, tá? Qualquer tipo de reunião. O advogado, ele pode participar no lugar do cliente dessa reunião. Só que olha o que eu quero que você tome cuidado. Ele pode, tá, comparecer no lugar do seu cliente. Volta aqui, ó. Desde que munido de poderes especiais. Ou seja, anota aí, precisa de procuração. Precisa de procuração. Então, para o advogado representar o cliente, pessoal, nessa situação, ele vai precisar de procuração. Ficou claro? Toma cuidado com isso. Então, para representar o cliente em qualquer assembleia ou reunião, eu não posso chegar e falar assim, eu sou advogado, eu vou representar meu cliente a hora que quiser. Opa! Ou o síndico que vai estar lá, ou o sindicato do sindicato que vai estar lá, vai falar assim, doutor, cadê a sua procuração? Não precisa de procuração. Aí ele vai esfregar o estatuto da OAB na sua cara e vai falar, doutor, precisa sim. E aí você vai sair com o rabo entre as pernas. Então, cuidado. Para representar em reunião, precisa de procuração. Agora, ó, as outras hipóteses que nós vimos aqui, tá? A linha A, a linha B, a linha C, não fala nada de procuração. A única que fala de procuração é a linha D, tá? Ó, eu vou só comentar o 7, porque ele está totalmente relacionado com o que a gente acabou de ver. E aí a gente faz um intervalo, tá? Olha o que fala aí o inciso 7. Permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer dos locais indicados no inciso anterior, independente de licença. Eu vou fazer a brincadeira aqui e a gente para o nosso intervalo. Olha só, brincadeira que eu faço para você lembrar para o exame de ordem, esquecer a prática, tá? E acertar as questões da OAB. Gente, o advogado, ele pode chegar lá no STF, entrar lá no meio do STF e dançar Macarena. Baila do corpo, alegria, Macarena, do corpo, canena, baila do corpo, alegria, Macarena, rei, Macarena. Beleza? Ele pode fazer isso, gente? Pode, tá? Por quê? O advogado, ele pode ir além dos cancelos nos tribunais, tá? Ele pode ficar sentado ou em pé em qualquer lugar sem pedir licença. Então pensa nessa loucura do advogado dançando Macarena lá no meio do STF, que aí se cair, por exemplo, o advogado pode sair da sala de audiência sem pedir licença, lembra, o advogado pode dançar Macarena no meio do STF. Pronto. Se ele pode dançar Macarena, evidentemente que ele pode sair da sala de audiência sem pedir licença. Então toma muito cuidado com isso, tá? Para não errar esse exercício na prova. Então, inciso 7º, comentado, nós vamos fazer um intervalo, e você que está assistindo essa aula gravada, ela vai parar aqui, porque nós vamos continuá-la na parte 2. Eu vou deixar aqui o link embaixo da parte 1, o link para a parte 2, né? Para você assistir também. É muito importante tudo que eu estou falando aqui, tá, gente? Tudo tem chance de cair na sua prova. Por isso que essa aula é uma aula muito importante de você assistir ela completa, tá? Então, agora nós vamos fazer um intervalo de 5 minutinhos, toma uma água, come alguma coisa e vamos voltar para parte 2. E dá tempo de você mandar o link aí para o seu colega para você também assistir a aula ao vivo, certo? Então, 5 minutinhos de intervalo, coma alguma coisa, faz seu xixi rapidinho e a gente já volta.